Boa noite a todos. Vamos, então, nos preparando, na verdade, nos mantendo no mesmo padrão vibratório, na mesma elevação, para mais um estudo do Evangelho da noite, em que estudaremos hoje o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Então, essa passagem do Evangelho, ela gera alguns comentários devido a Jesus pedir para que nós sejamos perfeitos como nosso Pai Celestial. Isso se deu porque na época Jesus ele não tinha um outro parâmetro para usar, não tinha uma outra entidade para ele utilizar, e ele não iria pedir para que eles fossem perfeitos como ele. Então ele realmente colocou uma máxima para que as pessoas ali, os seus discípulos, fossem perfeitos como o Pai Celestial. Mas é claro que nós sabemos que não há como sermos perfeitos como nosso Pai, mas nós conseguimos alcançar a perfeição de um espírito puro. Eu, porém, vos digo, amai-vos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Pois, se amais o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinários? Não fazem também os gentios o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Quando Jesus faz essa comparativa, ele às vezes nos coloca numa situação desconfortável, porque quando perguntam para nós se nós amamos, nós achamos que amamos. Porque nós amamos quem? Quem nos ama. A nossa relação de amor, de amor terreno, que é o amor mais comum que nós temos aqui na Terra, é uma relação de amor condicional. Como que é essa relação de amor condicional? Eu amo até que a pessoa me ame. Então, no meu casamento, o dia que a minha esposa fizer alguma coisa que me desagrada, eu saio fora, acabou meu relacionamento de amor. Com meus parentes, com meu vizinho, com meus amigos, a relação é condicional, é uma troca. A gente só ama quando a gente recebe de volta alguma coisa. Então nós criamos, na verdade, uma relação de amor humana, condicional. E essa proposta que Jesus nos coloca aqui é de amar toda a humanidade, de amar incondicionalmente, de amar as pessoas que nos perseguem, que nos fazem mal, que nos caluniam. E hoje qual a nossa postura em relação a isso? É o quê? Da vingança, do ódio, da mágoa, do ressentimento. Então Jesus tira esse conforto, essa situação nossa de conforto. Por quê? Porque até então a gente achava que amava. A gente achava que amava. E todos nós espíritas que somos, nós temos a certeza do quê? Da nossa imortalidade. Nós não estamos aqui a primeira vez, nem a última. Então tem uma situação que a palestrante Anete Guimarães coloca, que eu acho muito interessante, que faz a gente ter uma noção do nosso nível de amor. Ela coloca a seguinte situação, numa família tradicional, um pai, uma mãe e um filho, aonde geralmente ali está a relação de maior amor? Qual é o maior amor ali entre aqueles? Todo mundo geralmente responde que é o amor de mãe, é o amor de mãe. Mas por que o amor de mãe? Porque o amor de mãe é incondicional, as pessoas falam, É incondicional? Na maioria das vezes, realmente. Eu acho que dentro do nosso meio social aqui, o amor mais, digamos assim, puro que a gente conhece é o amor de mãe, realmente. Então, a relação maior de amor nesse trio seria da mãe em relação ao seu filho. O pai, como já é de segunda mão, então ela ama menos. É um filho de segunda mão, já teve a mãe dele. Então, ela propõe a seguinte situação: acontece um acidente de carro, morre todo mundo, desencarna todo mundo. Renascem novamente,
Só que dessa vez, o filho vem no lugar do pai e o pai vem no lugar do filho. Quem a mãe ama mais de novo? O filho? Mas o filho era o marido na outra. Já mudou? Condicionante. Jesus, ele nos propõe a amar a nossa mãe, nosso pai, como os nossos filhos, como o vizinho, como o mendigo da rua. Esse é o amor que Jesus nos apresenta. Não o amor condicional. Essa é a distância que existe entre nós, né, e o ser de perfeitos. E essa proposta que Jesus nos faz. Essa é a distância. Então, nós fazemos uma reflexão íntima e pensamos qual é o nosso nível de amor em relação às outras pessoas. Isso sem contar nossos inimigos, tá? Estamos falando só de pessoas que não têm um laço direto conosco. Nós não estamos falando nem de inimigo, nem daquele caderno de capa preta que a gente tem lá, com aquele nome daquelas pessoas que a gente está falando das pessoas que têm um vínculo normal conosco. Olha como o nosso nível de amor já cai no conceito. Como é frágil, como é vulnerável. Por isso que algumas pessoas não entendem quando Jesus, né? Porque nas suas palavras nas palavras de Jesus, não há nada vago. Não há palavra em vão. Até uma vírgula colocada numa frase de Jesus, ela tinha um propósito de estar ali. Então, quando Jesus, nas bodas de Canaã, falam sobre sua mãe e seus irmãos, ele pergunta: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Para ele, toda a humanidade era no mesmo nível de amor da mãe e dos irmãos. Essa era a tradução que ele queria dizer. E Jesus, ele quando nos diz isso, sede perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial, será que ele estava, falando ao léu? Será que ele estava chutando que a gente poderia ser, que a gente poderia ter essa condição? A gente sabe que não, né? Como eu disse, ele usa a exemplificação do Pai Celestial como um parâmetro, uma máxima, um objetivo a alcançar. Mas ele espera de nós, a nossa constante busca por essa perfeição. E como expandir o nosso amor? Como será que nós devemos fazer para que o nosso amor abra esse leque e saia da nossa condição de laços estreitos familiares? Porque às vezes a gente se explica da seguinte forma: não, meu laço consanguíneo é minha família de sangue. E às vezes, quando chega no plano espiritual, aquela nem é a sua família. Você estava naquela organização ali por causa de um resgate. A sua família espiritual, às vezes, os corações que mais te amavam estavam do lado de lá, te avalizando para você estar aqui, fazendo esse resgate. Se comprometendo, te avalizando, te auxiliando para que você não fracassasse. E nós aqui apegados ao sangue. Não, meu laço é meu sangue. Então Jesus diz, Kardec na avaliação dessa máxima, ele diz que vivendo e espalhando o amor fraternalmente, procurando não ter, ou pelo menos tentar, não fazer inimigos, entender e perdoar aqueles que os odeiam e procurar ser perdoado pelos que um dia você tratou mal. Porque vou falar de nós espíritas, nós temos uma característica seguinte: toda vez que a gente fala de perdão, a gente pensa, vou perdoar, não vou perdoar. A gente não pensa, vou pedir perdão, será que eu vou ser perdoado? Vocês já pararam para pensar quantas pessoas nos toleram na nossa chatice, nas nossas exigências? Será que é só nós mesmos que somos detentores do perdão? Será que quando nós lemos sobre ser de perfeito, será que nós não temos que pensar também quantas pessoas
nos perdoam constantemente, né? Buscar a paz para a nossa vida e para nosso coração. Buscar a paz. Trabalhando no bem para promover um amor universal. É o amor que Jesus está falando. Tem pessoas que vivem em cima de um turbilhão de confusão. Você conversa com a pessoa 5 minutos, ela te relata 5 confusão que ela está envolvida. Você vê, parece que a pessoa ela chega perto de você, parece que você consegue até enxergar aquele turbilhão de coisa em volta dela. Ela sai de uma confusão, entra num problema, numa discussão, porque falaram mal dela, porque fizeram isso, porque lá no trabalho, então, porque no trânsito, porque em casa. Então, cada lugar que ela frequenta, ela tem uma desavença. E para essa situação de nós buscarmos a paz, eu tenho uma frase que eu não sei de quem que é, mas eu repito sempre porque eu acho muito de grande valor, que diz o seguinte, que há um determinado momento da sua vida que você tem que escolher se você quer ter paz ou se você quer ter razão. Dificilmente você vai ter as duas coisas. E quantas pessoas não se comprometem nessa existência, em outras existências, porque querem ter razão. E esquecem que estão fazendo uma troca, estão doando a sua paz a troco da razão. E infelizmente a razão ela não vai dar para você o conforto que a paz dá. Só que às vezes essa criatura já está há muitos e muitos anos fazendo essa mesma escolha e ainda não despertou. Ainda não conseguiu enxergar uma outra opção, ainda não buscou ter paz e esquecer a razão, fica brigando pela verdade que ele se acha detentor. Então, meus irmãos, que nós tenhamos essa reflexão sobre se nós buscamos a paz. Emmanuel nos diz, por meio da psicografia de Chico Xavier, no livro Palavras de Fonte Eterna, Palavras da Vida Eterna: acusar, reclamar, queixar-se, não são verbos conjugáveis no campo do nosso princípio. Você sabe o que é interessante? É que a gente percebe, não só no centro religioso nosso, como nas outras relações de convívio nosso, que essa máxima, esse tipo de postura se faz presente. Esses dias atrás eu tinha feito um curso de empreendedorismo e eles falavam sobre isso. Faça um teste de ficar 24 horas sem reclamar. Lá no curso de empreendedorismo. Olha aqui Emmanuel falando isso para a gente. Não reclamar, não acusar, não se queixar. O que vem até nós, meus irmãos, é o que nós oferecemos. Se o que está chegando para você não te agrada, então para de oferecer coisa similar. Ah, não é assim. Não sou eu que estou dizendo. Porque vocês devem estar pensando, quem que é esse cara para subir aí e falar que eu estou atraindo essas coisas para mim? Não, realmente não sou eu. Porque eu também estou na mesma situação que vocês. Volta e meia eu me paro pensando, mas por que eu estou fazendo que só está chegando essas coisas para mim? O que eu preciso? Porque nós temos uma mania de perguntar o quê? Acontece alguma coisa, você pergunta o quê? Ah, mas por que comigo? Tanta gente aí que... Por que comigo? É igual a história do perdão. Quando se fala em perdão, a gente pensa, mas quem que eu vou perdoar? Será que eu vou perdoar? Será que eu não vou perdoar? Então a gente tem que mudar nossa postura diante da vida. Mais importante do que vir aqui ouvir a palestra e tomar o passe é sair daqui e praticar o que a gente aprende. Você vir aqui todo dia, tomar passe, fazer palestra, assistir palestra, tomar passe, tomar água fluidificada e voltar para a rua e fazer tudo o que você está fazendo, é a mesma coisa de você tomar banho e enrolar na lama. É a mesma coisa. Se o que nós estamos fazendo aqui não muda nada em nós do lado de fora, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O espiritismo ele é praticado lá, não é aqui. Aqui a gente só pega a ferramenta. O trabalho é lá fora.
O trabalho é lá no dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, no trânsito, nos nossos amigos, com os nossos inimigos, com as pessoas que nos querem mal. É lá a nossa atividade espírita. Aqui é só o preparo. Aqui você só pega a ferramenta e vai para lá trabalhar. Então, tenhamos esse momento de reflexão, de entender o que está chegando até nós. Porque não é por que para mim, é para quê. A pergunta que nós devemos fazer é: para que para mim? O que eu preciso aprender com isso? Essa é uma forma de você mudar a sua postura diante da vida. Todos nós, meus irmãos, todos nós estamos aqui para passar por provas e expiações, senão nós não estaríamos aqui. A hora que você parar de sofrer, parar de ter problema, ter dificuldade, ter gente te dando raiva, ter gente querendo o seu mal, tem alguma coisa errada. Você parou de evoluir. Porque todas essas situações são colocadas na gente, conosco, para despertar e não nos deixar acomodar. Porque senão nós passamos a existência nossa inteira aqui dormindo na carne. Sabe o que é dormir na carne? É você se manter no mesmo padrão evolutivo que você foi encarnado. E no mesmo que você já vem há 2, 3, 4, 5 reencarnações passadas. Não existe acaso. A sociedade não é justa, mas Deus é justo. Então essa dor aí que você está passando agora, que eu sei que todo mundo aqui tem um tipo de dor, ou é moral, ou é física, ou é financeira, tem um propósito na sua vida. Acreditem, tem uma lição por trás dessa dor. Chico chamava da irmã dor. Da irmã dor. Porque toda dor vem carregada do ensinamento. O negócio é que a gente não quer aprender. A gente quer fazer o quê? Se defender, colocar na posição de defensiva. Não, isso aqui não é para mim não. Preciso me livrar disso aqui o quanto antes. Mas sem aprender nenhuma lição. Vai retornar? Vai. Porque você não mudou. Você não mudou? Vem uma dor em você e você não mudou? Fica tranquilo, ela vai voltar. Porque o propósito dela não foi alcançado. E Deus, a hora que Ele parar de te mandar dor, a hora que Ele parar não, se Ele parasse de te mandar, você pararia de evoluir. Então Ele jamais ia fazer isso. Porque Ele nos quer evoluindo. Ele nos quer em atividade. Ele não nos quer estacionado. Então tem algumas pessoas falando: eu vou me isolar porque eu preciso me livrar dessas pessoas que me colocam num caminho ruim. E a pessoa vai para uma ilha e começa a brigar com os peixes, com o vento, com a chuva, com a areia, com a água que está muito salgada. Porque o problema está onde? Está nas pessoas? Não. Está em você. E você ainda está aqui. Está passando por isso, porque você ainda não enxerga isso. Você procura fora. Você está procurando, tá beleza, já está no caminho, mas você só está procurando no lugar errado. A hora que você conseguir olhar para onde você deve procurar, eu sempre costumo dizer que aqui no Centro Espírita a gente percebe muito isso. Que a pessoa vem pronta, né, entra aqui achando que vai receber uma fórmula mágica, vai tomar um passe e vai sair daqui outra pessoa. Ou que a gente vai pegar, né, a palestra aqui vai mandar você procurar o problema na casa do vizinho, com a sua esposa, com o seu filho. E aí a gente aqui, numa palestra, noutra, numa conversa, você acaba tendo que olhar para você mesmo. E aí você fala: peraí, eu venho para cá para buscar uma solução, uma ajuda, e vocês vêm falar que o problema sou eu? Né? Quantas vezes eu já estive sentado aí no banco ouvindo uma palestra pensando: quem tinha que estar aqui era minha esposa. Não. Se fosse ela, ela estava aqui. Né? Quem que está sentado aqui? Sou eu. Então é para mim mesmo. Né? Isso que nós estamos fazendo aqui já é um movimento de mudança. Já é um movimento de mudança.
Porque essa hora está passando Pantanal, tem jornal, tem uma vizinha para tomar chimarrão, a gente podia estar deitado na rede, na varanda. Nós se esforçamos para sair daqui, um tempo meio chuvoso. Esse é o movimento que Deus espera de nós. É essa a movimentação que a dor provoca em nós. Porque às vezes, se todo mundo aqui tivesse num estado radiante de felicidade e satisfação, nós estaríamos aqui, a casa estaria vazia, porque nem eu estaria aqui falando. Então, vocês conseguem enxergar como é o movimento? Deus, ele vem carinhosamente e fala: meu irmão, toma aqui essa dorzinha, pega, aceita, e a gente vem parar aqui, dia de chuva, passando Pantanal, nós vem aqui buscar um remédio, um consolo. E muitos de nós também se confundem, porque vem aqui achando que o tratamento está lá, e o primeiro tratamento está aqui. Nosso primeiro tratamento aqui no Centro Espírita é esse aqui. É o que nós vamos fazer com o Evangelho, com o estudo do Livro dos Espíritos, que a gente está fazendo aqui. Esse é o maior dos estudos. Esse é o maior dos preparos. O problema é que às vezes a gente fica aqui pensando lá na outra atividade. Tomara que esse passe venha logo para mim tomar e voltar para casa, porque... E aí você perde a oportunidade. Então, meus irmãos, que nós tenhamos essa condição de reflexão, de analisar a nossa postura diante da vida. O que chega para mim? Quais são os tipos das pessoas que me relacionam comigo? Vocês já conheceram pessoas que, por exemplo, você está numa festa, tem 500 carros parados na rua, alguém vai lá e risca o carro dela. Mas é muito azarada. Tanto carro que tinha para riscar, foram riscar o carro dela. Será mesmo? Então, nós temos que observar o que nós estamos colocando para fora. Como que é a sua fala, as suas palavras, a sua postura, o seu comportamento. Mas lá no escritório que eu trabalho, ninguém sorri para mim. Então sabe o que você começa a fazer? Sorrir. Começa a sorrir para todo mundo. Mas todo mundo de cara fechada? Mas tem uma regra lá dentro da empresa? Não, um cara fechado, todo mundo de cara fechada? Por que não é você o diferente? E aí você vai perceber que as pessoas vão começar a sorrir também. Então a gente tem que dar para os outros o que a gente quer receber. Porque você pergunta num grupo de pessoas, quem quer ser feliz? Todo mundo fala que quer ser feliz. Eu não conheço ninguém que não quer ser feliz. Mas a hora que você pergunta quem você faz feliz, aí você fala, peraí, lá de casa? Quem você ama, lembra? Eu amo minha esposa, meus filhos. E nós achamos que é um diferencial. Se não amasse sua esposa e seus filhos, meu amigo, não tem nada fora do comum nisso aí. Jesus mesmo disse, nós se compara a qualquer um outro. Qualquer criminoso que você conheça, ama alguém, ama a mãe dele, um filho, um relacionamento. O que você diferencia dele? Mas eu... Então, meus irmãos, é nessas pequenas coisas. Eu acho que aqui, entre nós, eu posso falar, nenhum de nós é um super-herói. A gente não precisa se preocupar com as grandes tarefas. Ninguém aqui vai ser cobrado a responsabilidade sobre a fome do mundo. Não. Acredito que não. Mas aquele vizinho seu, aquela vizinha que tem 4, 5 crianças pequenas, não consegue até ir para trabalhar, e você sabe da condição dela, e você sequer faz uma oração, não tem condição, então faz uma prece por ela. Essa é responsabilidade sua. Quem que é seu próximo? Quem é seu próximo? Próximo é todo aquele que tem contato com você, que você viu, que você identificou o sofrimento.
Porque também nós temos outra dificuldade. Nós achamos que não fazer o mal é você não, roubar alguém, não maltratar ninguém, não fazer o mal, Mas não é isso. Todo bem que você deixa de fazer é um mal. Então tem gente que fala, bom, eu não sou assim caridoso, mas também não faço mal para ninguém. Então você já está fazendo mal, porque você não está fazendo bem. Nós não fomos criados para ficar inertes, parados. Nós temos que estar em constante atividade. Por isso, de novo, volto a repetir, vem Deus carinhosamente e nos conduz uma situação. Para fazer o quê? Se movimentar. Olha a crise. Vocês já perceberam a crise? A pandemia mesmo? Quantas coisas foram inventadas, desenvolvidas, vacinas, tratamentos, remédio, medicamento, tecnologia, forma de trabalhar. Numa crise. Teve empresa que fechou? Fechou. Por quê? Porque parou. Então teve gente que tinha empresa, tinha restaurante, e o cara fez o quê? A pandemia, vou esperar. Mandaram fechar, vamos esperar até quando vai dar. Fecha as portas, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, o cara não aguenta. Teve restaurante que fez o quê? Não posso abrir? Não. Mas eu posso entregar lá para o meu cliente que comia aqui? Vou ligar para ele e perguntar se ele quer receber. Eu quero, o cara estava trabalhando em casa. Então, alguns viam um problema, outros viam oportunidade. Nossa, nunca entreguei comida. Só no prédio que eu fui tem 280 apartamentos. Olha o tanto de cliente que eu não tinha visto. Esses somos nós. Alguns, a dor bate na porta, o que o cara faz? Senta. Meu Deus. Parece aquele desenho, né? Ó Deus, ó dia, ó céus. E os outros fazem o quê? Não, peraí. O que está acontecendo? Por que disso? O que eu preciso aprender com isso? Por que está doendo? Porque quando dói é porque é seu. Se não, não era seu. A espiritualidade já diz que a maior chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Todas as nossas imperfeições, por trás delas está o orgulho, o egoísmo. Presta atenção. Analisa. Você com você mesmo. Se você tem uma situação desconfortável, se pergunta, por que eu estou me incomodando com isso? O que está acontecendo que está despertando isso em mim? Por que eu estou irritado com isso? O que a pessoa fez? O que ela falou mesmo? Como que eu poderia não me irritar com isso? Qual que é o meio de eu combater isso? Por que todo mundo me tira a paciência? Tem pessoas que falam, eu vivo fazendo prece para ter paciência, e cada vez que quanto mais eu oro, mais pessoas me tiram a paciência. Porque se eu chamar qualquer um de vocês aqui para correr 10 quilômetros, eu duvido quem consegue. Mas se eu colocar vocês para treinar, hoje vocês vão correr 50 metros. Daqui 2 semanas, 100 metros. Daqui um tempo, daqui 1 ano, 6 meses, todos vocês vão correr 10 quilômetros. É assim que nós temos que agir com as nossas imperfeições. É treino. É treino. Então, ao sair daqui hoje, se você não xingar aquele motoqueiro que te fechar, é o começo. É o perdãozinho. Você vai perdoar um cara que você nunca viu na vida, que está apressado, está entregando um lanche, que buzinou para você, sem você merecer. Você já começa perdoando ele. Já não abre a janela, já não xinga, já não mostra o dedo. É o começo. Amanhã você começa a perdoar aquele cara que já te fez um malzinho um pouco maior, que já tem um pouco mais de responsabilidade. Mas a gente começa assim, é treino. Mas por trás das nossas imperfeições, meus irmãos, quando nós analisamos e fazemos esse esforço de querer realmente enxergar, vocês vão encontrar o egoísmo e o orgulho. Para encerrar,
Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier novamente, no livro Nascer e Renascer. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial. Esta foi a advertência do Senhor ao nosso coração de aprendiz. Ninguém exige sejas de imediato o paradigma de amor que o Mestre alegou. Mas pode ser desde agora o culto da compreensão e da gentileza dentro da própria casa. Sem dar salto, é devagarzinho, né? Ah, mas eu não consigo perdoar e nem ser perfeito na rua. E dentro de casa? Dá para começar dentro de casa? É as pessoas que você falou que ama. Pelo menos não é um ambiente estranho, né? Você conhece todo mundo, está mais fácil. Ninguém espera desempenhares ainda hoje o papel de herói em praça pública. Mas pode escalar sem detença a palavra escura ou amargosa capaz de emergir do teu coração para os lábios. Então, ninguém espera que você seja herói, mas você consegue segurar aquela vontade de falar mal de alguém? Dá para segurar? Se dá, segura. Dá para segurar aquele comentário que vai magoar alguém? Segura. A planta, que era ontem simples promessa, hoje é a garantia do pão que te supre a mesa. As maiores e mais formosas viagens iniciam-se de um passo. Você pode ir falar que você vai para o Canadá, para o Japão. Primeira coisa que você vai fazer o quê? Dar um passo aqui, ó, para você pegar o rumo da sua casa, fazer a mala e ir para o aeroporto. Esforcemo-nos para fazer o melhor ao nosso alcance, desde agora, e a perfeição ser-nos-á um dia preciosa fonte de bênçãos, descortinando-nos luminoso porvir. Vocês viram como Jesus não espera de nós atos grandes? Ele pede para nós o que aqui, ó? Dentro da nossa casa, tentar ser melhor. Dentro de uma frase, de um comentário, segurar a palavra maldosa. E começar. O importante é nós começar, né? Como eu disse, o espiritismo ele é praticado lá fora. Aqui é só para pegar as ferramentas, para se preparar e para ir trabalhar, né? Então, vamos fechando os nossos olhos e com o nosso pensamento elevado ao nosso Mestre Jesus. Agradecemos por mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos por todo o amparo e assistência da espiritualidade amiga, que nos envolve, nos ampara, nos enchendo de boas inspirações, de bons pensamentos, renovando a nossa fé, o nosso bom ânimo, de todos nós que aqui nos encontramos encarnados e desencarnados. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja.